tendo partido de Sucote, acamparam em Etão, na extremidade do deserto. O Senhor ia adiante deles, de dia, numa coluna de nuvens para guiá-los pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo para alumiá-los, de sorte que podiam marchar dia e noite. Nunca a coluna de nuvens deixou de preceder o povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Olha do ladinho, capítulo 14, versículo 13. 14, 15 e 16. Moisés disse ao povo, quem tem a Bíblia, leia comigo: não temais, tende ânimo, e vereis a libertação que o Senhor vai operar quando? Em vosso favor. Diga para quem está do seu lado: não temais, tende ânimo, e vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. Os egípcios que hoje vedes, não os tornareis a ver jamais. Que egípcios são esses? Os nossos perseguidores, os nossos pecados, nossos vícios. O Senhor diz: os pecados, os vícios que hoje vedes, não os tornareis a ver jamais. O Senhor combaterá por vós. Quanto a vós, nada tereis a fazer. Olha bem essa promessa. E essa é a promessa fundamental do povo de Deus. Tanto é verdade que hoje à noite o Padre Jonas já anunciou, nós vamos entrar com o Sírio Pascal, que significa exatamente isso aqui, essa Páscoa, essa saída da escravidão do pecado, do Egito do pecado para a terra da libertação. Tome posse dessa palavra agora à tarde para você. Por isso, se você não puder, aí fica lá fora de uma vez. Agora, fica caminhando não, fica conversando não. Tem gente que ficou aqui o intervalo inteiro, só para não perder o momento de graça. Aí chega alguém que só pensa em si e atrapalha, né? Olha o que o Senhor está dizendo: não temais, tende ânimo, você que anda desanimado, você que anda deprimido, você que anda angustiada, tende ânimo, e vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. Os egípcios que hoje vedes, os pecados, não os tornareis a ver jamais. O Senhor combaterá por vós. O Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que se, repita, que se, essa é a nossa missão hoje. Vejam que nós estamos desde sexta-feira ouvindo pregações, que todas elas girando em torno desse tema. Nós queremos, no ano de 2003, andar nos caminhos de Jesus. E hoje foi o evangelho dessa manhã que nos trouxe a recordação de Moisés, e não é por acaso isso. É para convidar cada um de nós a fazer uma experiência de libertação. Então nós precisamos partir dessa certeza. Tem de ânimo, você vai vencer, você vai superar. Agora, é preciso tomar uma decisão. Há uma pergunta que a gente precisa aprender a fazer: o que eu faço com as coisas negativas que aconteceram na minha vida? Sabe, porque nós somos treinados pelo encardido para sermos pessoas fracas,
Há uma coisa que nós temos muito medo: as coisas ou as pessoas negativas e desagradáveis. Mas se você um dia tiver a coragem, tomara Deus que fosse hoje, é um dia muito apropriado para isso, último dia desse ano. Se você tivesse a coragem de no Senhor, iluminado pelo Espírito Santo, retomar um acontecimento ou um fato negativo da sua vida, à luz da graça de Deus, você vai perceber que os grandes momentos de crescimento pessoal em Deus, você teve não a partir de situações agradáveis. As situações agradáveis, elas são muito boas para aquele momento. Elas preenchem aquele momento de nossa vida, mas elas não contribuem absolutamente nada para a gente crescer. Nós crescemos quando nós superamos desafio, quando nós superamos dificuldades. Eu vou dar um exemplo a você. Quando eu era moço e eu usava droga, eu nunca fui um viciado de droga revoltado, nunca. Eu usei muita droga, mas usava droga socialmente. Eu sempre tive um controle sobre a minha dependência, tanto drogas ilícitas como lícitas. Mas muitas e muitas vezes, eu vinha da escola, eu estudava à noite, trabalhava de manhã, na minha bicicleta, e eu vinha chorando, brigando com Deus. Oh meu Deus, por que o Senhor não me ajuda a me libertar das drogas? Eu não queria mais fumar maconha, eu não queria mais beber, eu não queria mais fumar. Eu brigava com Deus, eu não entendia. Passou um tempo, Deus me libertou da droga, eu fui para o seminário, me preparei durante 9 anos, fiquei padre e logo em seguida fui trabalhar com quem? E hoje tem 180 filhos. Percebe? Quando nós temos a coragem de rever nossa vida, à luz da graça de Deus, e eu queria que você hoje tomasse posse dessa verdade. Por pior que tenha sido a desgraça na sua vida, em Deus ela pode se transformar numa grande graça. Mas é preciso entrar nos caminhos de Jesus, para que a desgraça se transforme em graça. Como? À luz da experiência do amor de Deus em mim, eu posso olhar para uma situação livre e liberto. E o importante é aquilo que eu estou supondo tudo que eu já preguei nesse acampamento. Livre e liberto daqueles condicionamentos sociais, de aprovação, de reprovação, da necessidade desse falso amor, de viver no mundo da aparência. Eu tendo a coragem de pegar minha vida e botar na mão. Mas pelo amor de Deus, meu irmão, não faça com a sua vida e nem com a vida do outro uma desgraça maior. Quando você isola um momento da sua vida, então a pessoa entra em depressão profunda. Se você for num hospício de doido e conversar com uma pessoa doida, com uma pessoa doente mental, você vai começar a perceber que ela está sempre voltando a assuntos do passado. São experiências que ela não superou. Por que as pessoas entram em depressão? E depressão profunda. Causa número 1 da depressão: perda. Eu não conheço nenhuma pessoa que entrou em depressão sem passar por uma experiência de perda. A perda de um filho, a perda do pai, a perda da mãe, a perda do emprego, a perda de um amigo, a perda da casa, porque pegou fogo na casa, porque veio uma enchente e levou tudo, porque perdi meu emprego, porque perdi um pedaço do meu corpo. Quer dizer, a causa, a razão número 1 da depressão é a... E o que eu disse a vocês aqui, categoricamente, tudo que você tem, você vai perder. O que a palavra de Deus nos ensinava ontem, esse mundo passa, eu vou perder. Então nós nos agarramos às coisas que não existem, e por isso nós sofremos. Sem Deus, você se agarra na sua imagem, e você passa a ter respostas prontas para a vida. Pois eu digo a você, deixar-se conduzir pelo Espírito Santo é estar pronto para aprender com toda e qualquer situação da sua vida. E tem uma coisa, na vida, ou você aprende, não tem outro jeito.
Se você não aprender com essa situação que você está vivendo, que pode ser uma situação de muito sofrimento, pois muito bem, se você não aprender com essa, a vida vai lhe dar uma pior, mas você vai ter que aprender. Não tem outro jeito. Nós precisamos aprender com as situações difíceis, porque essas situações difíceis são aquelas que fazem vir à tona quem nós somos. Quando é que nós descobrimos os verdadeiros amigos? Na hora de uma desgraça, na hora de um sofrimento. O verdadeiro amigo é aquele que chega quando todos os outros já foram. Jesus Cristo, o grande amigo de Lázaro, quando foi que ele chegou? Quando tudo parecia perdido. Por que que Jesus não antecipou a sua ida a Betânia? Porque Jesus não antecipa nada na minha e nem na sua vida. Jesus é o caminho, ele não antecipou nem na dele. Jesus veio nos ensinar, o caminho de Jesus que nós queremos andar, caminhamos na estrada de Jesus, como nós rezamos na Santa Missa hoje de manhã. É o caminho da experiência de Deus que vai acontecendo na minha jornada, na minha estrada. Então não adianta eu pedir, oh meu Deus, tira esse sofrimento da minha vida, ele não tira. Então você tem que mudar a oração, oh meu Deus, faça com que eu, deixa-me conduzir pelo teu Espírito, também nessa situação de sofrimento. É diferente. Oh meu Deus, que o teu Espírito Santo me ilumine, para que eu consiga enxergar aquilo que vai além. Porque nós vemos aquilo que as pessoas nos ensinam a ver. Sabe o cavalo para puxar a carroça? Ele não tem que colocar viseira. A sociedade vai nos colocando viseira. E nós achamos que enxergamos. Preste atenção na pergunta que eu vou lhes fazer agora. O que é que vocês estão vendo na minha mão esquerda? Não notei muita convicção na resposta. Quem está vendo a Bíblia na minha mão, levante a mão, por favor. Sinto em dizer, todos vocês são cegos. Ninguém aqui viu a Bíblia na minha mão. Vocês viram uma parte. Quem está vendo o que está aqui? Alguém está vendo? Não, eu estou, mas não estou vendo o que está aqui, ó. Quem está vendo aqui embaixo? Quem está vendo aqui em cima? Quem abriu para ver? Mas nós temos na nossa cabeça uma ideia de que um negócio parecido com esse é Bíblia, e somos capazes de brigar que isso é Bíblia, mas eu só vi um pedaço, eu não peguei na mão, eu não olhei dentro para ver. É assim que os traficantes de droga usam para carregar droga. Eles pegam um livro com Bíblia, no meio eles fazem um buraco, enchem de droga e levam. Eles pegam uma imagem de santo, por isso que é santo do pau oco. Eles pegam uma imagem do santo, vazia por dentro, enche de droga, como os mineradores faziam, encher de ouro e levavam, e todo mundo tinha muito respeito, mas por dentro tinha droga. Então nós fazemos isso. Nós vemos uma parte da realidade. Nós vemos aquilo que as pessoas nos mostram. Nós vemos o mundo segundo a ótica da televisão, segundo a ótica dos jornais, e passamos a afirmar que é isso, e brigamos com as pessoas, porque nós temos essa impressão da vida. Se você não tirar as máscaras dos seus olhos, você não vai enxergar a vida. E aí a pessoa perde o ânimo. O que é desânimo? É falta de ânimo. E ânimo é do latim alma, é falta de alma. A alma é a ação do Espírito Santo em nós. Por que a pessoa perde a coragem? O que quer dizer a palavra coragem? São duas palavras, cor mais agem. E cor é o quê? Coração. Coragem significa a força que vem do coração. Que força é essa? Aquela força que o coração tem de jogar o sangue, 5,5 litros de sangue, 94 mil quilômetros do meu corpo durante 1 minuto. Em 1 minuto. De bater 108 mil vezes. Coragem é essa força que vem de dentro, como um coração que bate, que pulsa, que mantém o organismo vivo. Então, se você afasta de Deus, você perde a coragem. E aí você quer coragem de fora? O que é que me estimula a lutar? O chefe do navio, o capitão, conduzia o seu navio. De repente, aquele que ia lá em cima no mastro gritou: piratas à vista!
O chefe, quando viu que era um navio pirata muito grande, gritou para o ajudante de ordens: traga minha camisa vermelha. Tem vários aí com camisa vermelha. Vestiu a camisa vermelha, pegou a espada e lutou bravamente e venceu os piratas. 2 ou 3 dias depois, um novo navio pirata. E ele imediatamente gritou: traga minha camisa vermelha. E vestiu aquela camisa vermelha. E mais uma vez ele foi com a espada e brigou. Então o ajudante perguntou: mestre, há algum segredo nessa camisa? É alguma superstição do senhor? Ele disse: não, isso é psicologia pura. Eu peço a camisa vermelha porque se caso o inimigo me ferir com a espada e sair sangue, é vermelho, ninguém vai notar que é sangue e meus soldados vão continuar lutando. Olha que psicologia. Era por isso que ele usava aquela camisa vermelha. Um belo dia, o ajudante de ordens gritou: navio pirata! E ele imediatamente falou: traga minha camisa vermelha. E quando viu que o navio estava aproximando-se, o ajudante de ordem berrou desesperado: são 3 navios piratas. E ele gritou: traga minha calça marrom. Aonde eu busco força? Aonde você busca força? O que tem de gente vestindo essa calça marrom? Porque diante de qualquer problema já está se borrando todo. Ô, bando de fraco! Pois eu queria dizer a você que o único jeito de vencer os piratas é revestindo-se de Jesus Cristo. Nós não temos outra alternativa. A nossa única alternativa é essa. Tem de ânimo, essa força não vem de fora, não é uma roupa, não é uma muleta, não é um amuleto. É um Deus que está dentro de nós. Mas o que acontece conosco? E por isso nós precisamos aprender o que fazer com as coisas negativas da nossa vida. Igualzinho o povo de Deus. Abre de novo em Êxodo e vira para frente um pouquinho, capítulo 32. A história do povo de Deus é a minha história, é a sua história. Versículo 7. Deus libertou o povo. Deus abriu o mar vermelho. Deus conduziu o povo. E Moisés sobe para rezar porque Deus queria lhe dar a lei. E nem bem Moisés estava rezando, o povo já fez para si um bezerro de metal. Porque o povo precisa estar sempre vendo os ídolos. Isso começou com aquele povo e nós somos assim também. Versículo 7. O Senhor disse a Moisés: vai, desce, porque se corrompeu o povo que tiraste do Egito. É a nossa história. Desviaram-se depressa do caminho que lhes prescrevi. Que pena. Olha o que Deus está dizendo a Moisés: desce depressa, porque desviaram-se depressa do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, prostraram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: eis, ó Israel, o teu Deus. Vejo, continuou o Senhor, que esse povo tem a cabeça dura. Que pena. Gente, esse trechinho da Bíblia não é contando a história do povo de Israel, é a minha e a sua. Quantas e quantas vezes nós já tivemos uma experiência linda do Senhor, nós já participamos de um acampamento, nós participamos de uma experiência de oração, nós fizemos um retiro de cura, um retiro de libertação, nós passamos por uma experiência, um banho de regeneração no Senhor, já experimentamos as delícias do reino de Deus, mas em pouco tempo nós vamos criando o nosso bezerrinho de ouro. E o que significa esse bezerrinho de ouro?
a quem eu adoro. Meu irmão, vamos pensar em umas coisas bem concretas. Que arma o encardido usa para dominar você? Olha a vergonha da nossa igreja. Eu sei que tem muito padre que fica doido comigo quando eu falo. Mas paciência. A minha missão também é ajudar a salvar meus colegas padres. A nossa igreja precisa acreditar na força que tem. Primeiro, nós estamos perdendo católicos numa proporção assustadora. O último censo deu 73% só da população. Ainda é maioria. Agora, desses 73%, infelizmente, talvez uns 90% é católico da boca para fora, só na garganta. São esses católicos que hoje estão enchendo a cara, são esses católicos que hoje vão lá para o mar, eles vão lá na praia e dá não sei quantos pulinhos na onda e anda de fasto, né? Por isso que tudo na vida deles vão para trás. Entra de fasto um ano, vai lá no mar e vai de fasto e veste aquelas roupas de pai de santo. Ah, o que tem? Isso é só cultura. Pois eu não posso me identificar com nada que tiver a cultura do encardido. Eu tenho que ter essa coragem. Por que eu não tenho essa coragem? Porque nós vamos nos amarrando. Você já viu alguma propaganda de cigarro que brinca com a fé católica? E por que não? Porque as grandes empresas de cigarro sabem que 99% dos consumidores de cigarro são católicos. Inclusive os países aonde mais vende cigarro são os países católicos, até na Europa. Os países mais católicos da Europa, Espanha, Alemanha, Itália, índice de cigarro lá em cima. Pega países protestantes ou anglicanos, como a Inglaterra, por exemplo, o índice de cigarro já é bem menor. Não é uma vergonha para nós? Agora, por que o encardido faz a pessoa fumar? Primeiro porque o cigarro contém a morte enroladinha. Logo, sim, pegue meu livro Viver com HIV, lá eu tenho um capítulo onde eu explico detalhada e cientificamente. Aqui eu não tenho tempo para isso. Como também a pregação de ontem, que eu falava dos olhos e do ouvido, está no livro Rezando a Vida. Lá você tem explicadinho, com todos os outros textos. Então eu explico nesse livro Viver com HIV sobre o cigarro, sobre as drogas e sobre o álcool. Mas vamos pegar aqui o exemplo do cigarro. Uma droga, o que tem eu fumar? O cigarro tem aproximadamente 4.700 substâncias químicas, das quais ao menos 15 são comprovadamente cancerígenas. 15. Quando você joga o cigarro para dentro, ele começa dos lábios e vai para o seu corpo inteirinho. Pele, veias, toda a mucosa, 80 e tantos % do câncer de pulmão, de esôfago, estômago, faringe, laringe. É morte. Mas não é só morte física. Todas as doenças do aparelho respiratório são provocadas pelo cigarro. Bronquite, broncopneumonia. Quanta gente, falta de ar, está se matando, mas está com cigarro. A tosse, pigarro, o pulmão está arrebentado, mas está com cigarro. Pior, carrega o cigarro aqui, ó, bem pertinho do coração. Fumar é a eucaristia do demônio. Você pega com a sua mão, igualzinho pega a hóstia, branquinho, e leva na boca. Quantas vezes por dia você comunga a eucaristia do demônio? Eu, quando fumava, quando estava terminando o meu vício, eu fumava 3 maços de cigarro todo dia. E diga você, a Organização Mundial da Saúde afirma, somente 3% das pessoas que tentam parar de fumar conseguiram. Eu digo a você, na minha comunidade, todos os que tentaram conseguiram, todos, 100%. É uma graça, mas é possível. Os que não tentaram, caíram no cigarro e em outras drogas.
Muitos não tentaram, ficaram uma semana, 2 lá em casa, aí ia fumar escondido. Quem fuma escondido está tentando parar? Não, mas aqueles que amassaram, porque eu parei assim, na graça de Deus. O dia que Deus mostrou ao meu coração o pecado mortal que eu estava fazendo, porque fumar é pecado mortal, isso tem que explicar para as pessoas, não só fisicamente, não, é mortal, é o espiritual. O dia que Deus me mostrou, gente, foi uma coisa espetacular. Quando Deus me mostrou, Ele me deu a graça imediata de enfiar a mão no meu bolso, amassar um maço de cigarro e jogar fora. Por isso que eu digo a você, você aqui que fuma, faça essa experiência. Agora, mostre para os outros. Tem que mostrar para as pessoas. Esse negócio eu estou tentando parar, escondido, não fala para ninguém, isso é a arma do encardido. O encardido tem que ser desmascarado. Por isso hoje, se você quer parar de fumar, agora eu digo a você, enfia a mão no seu bolso ou na sua bolsa, pega o seu maço, mostra para quem está perto, amassa e pisa nele, e nunca mais você vai fumar, nunca, nunca, nunca mais. Eu desafio você, desafio. Você não pode mais consagrar sua boca e o seu bolso ao demônio. O encardido não fica satisfeito só com a Eucaristia diária. O encardido quer também o dízimo diário. E quem fuma paga diariamente o dízimo do encardido. E qual é o dízimo? Quanto custa um maço de cigarro? R$1, 2, 3? Então você pega um maço de cigarro de R$2, você fuma um por dia. O seu dízimo é R$2 por dia. R$60 por mês. Quanto você dá de doação? Nós ouvimos ontem o Eto dizer aqui, 95% dos que mantêm a TV Canção Nova, a Rádio Canção Nova no ar, fazem com doações de R$18 em média. Gente, não chega a 200 mil pessoas que procuram ser fiel nos R$18 por mês e colocam um sistema de comunicação 24 horas no ar, atravessando o oceano. Hoje nós estamos atingindo só no Brasil 100 milhões de brasileiros. Isso por quê? Porque tem 200 mil brasileiros que têm a coragem de oferecer R$18 por mês. Meu Deus, quantos canais desses de televisão nós teríamos se os 40 milhões de fumantes nesse país, que pagam um dízimo médio de R$60 para o demônio, se essas pessoas tivessem a coragem de investir na evangelização? É uma vergonha, mas nós não teríamos mais pobre, nós não teríamos mais a violência dessas ruas, tudo teria mudado nesse país. Então, se esse país vai mal, a culpa é sua, de católico, carismático, apostólico, romano, safado, sem vergonha, que fica com um maço de cigarro e não acredita. Não tem outro jeito. É o meu bezerrinho. Tudo que eu puder falar contra o cigarro é pouco, pelo todos os anos que eu fumei. Tudo. Não me conformo. E a não ser que Deus tenha feito essa obra na minha vida, eu estaria muito mal. Mas, meu Deus, você carrega no seu peito. Aonde estaria a força do Espírito de Deus? Está empanturrado do maço de cigarro. E eu vejo pai de família que não tem um dente na boca mais, porque o cigarro vai lá no fundo do dente. Ué, Estados Unidos, na Alemanha, se você vai fazer um implante dentário, a primeira coisa que o médico pergunta: fuma? Consome bebida alcoólica? Se a resposta for sim, não faz implante dentário. Aqui no Brasil faz, porque infelizmente muitos querem ganhar dinheiro. Então faz até se você não tiver gengiva, faz, não tiver boca, faz. Cola com tenaz, amarra com arame e cobra caro. Mas nos países sérios não. Você fuma? Fumo, não faz. Você bebe? Bebo, não faz. Meu Deus do céu, esse exército de famílias destruídas pelo cigarro e pelo álcool. Pega agora, final de ano, o consumo de álcool.
Quantas pessoas hoje são alcoólatras porque aprendeu a beber na sua casa, nas festinhas? Quantos natais feridos e machucados, quantos entrada de ano novo, a pessoa ferida e machucada, porque saiu, porque bebeu e bêbado se entregou sexualmente. Quantos se contaminaram com o vírus do HIV, da hepatite B? Quanta gravidez, quanta! Você sabe que é uma pesquisa que não foi divulgada pelos grandes meios. O mês em que mais temos aborto no Brasil, infelizmente, abril e maio. Porque no Brasil, infelizmente, a maior parte das pessoas que fazem aborto faz com 3, 4 meses. A criança está prontinha. E os que fazem com 2 meses, fevereiro é carnaval. Então, a época em que mais há a concepção, fora do casamento, Natal, Ano Novo e Carnaval. Sabe o que é isso? Gente, não tem pecado mais medonho, não tem pecado mais hediondo, não tem pecado que humilha mais a imagem e semelhança de Deus do que o aborto. Foi o jeito que o encardido encontrou para colocar a mão dentro da barriga da mulher. E quantas pessoas chegaram ao aborto porque começaram com uma bebida. Então começa a beber, uma bebidinha a mais, um drinkzinho, numa festa, o bezerrinho de ouro. E aí já ajuda pela roupa que está usando. Porque não é só sentar no colo, não. Tem certas moças que botam uma roupa que, virgem de santos. Nossa, é dureza a gente aguentar, viu? Às vezes ela senta no primeiro banco assim da igreja de mini saia e fica cruzando a perna, vai lá para cá. Ah, meu filho, não é fácil não. É. Põe aquele decote assim, quando abaixa, fica bufando aqueles morrinhos na cara da gente. Nossa Senhora. É. Dá um suador danado. Na igreja, mas precisa ir na igreja com essas calças fusô branca. Aquelas calças que grudam no corpo, colada. Aí bota uma tanguinha assim. E vai com aquela bolsão. Oh, minha Nossa Senhora, ajuda eu aqui, meu Deus. É. Vocês pensam que é fácil? Né? Não. O que salva a gente são as feias que vão também. Porque você olha e fala, ajuda a gente. Graças a Deus tem feia no mundo. Eu louvo o Senhor, louvo. Quando eu vejo uma bem feia, obrigado, Senhor, eu sou padre, louvado seja Deus. Mas está na hora da gente mudar. Então, qual é o meu bezerrinho de ouro? Eu pego o meu cigarro, que é com o meu dinheiro. E depois, eu não sei porque as coisas não vão bem na minha vida. O que eu faço com as coisas negativas da minha vida? Então, se é negativo, se é ruim, jogo fora. Padre, eu cometi um aborto. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus porque você cometeu o aborto? Não. Louvado seja Deus porque você reconheceu e hoje você quer pisar na cabeça do encardido. Louvado seja Deus você que hoje vai escrever naquele papel e jogar no latão o aborto que você fez. Sabe por quê? Nós celebramos aqui a festa dos santos inocentes, não celebramos? Quem foram os santos inocentes? Eu vou deixar bem claro que isso que eu vou falar agora não é doutrina da Igreja Católica. Isso que eu vou falar agora é uma intuição, não vou dizer nem que é uma inspiração, é uma intuição minha. Eu procuro ser muito honesto na função de pregador. Tudo que eu falei até agora está no catecismo da igreja. Claro, eu falo às vezes do meu jeito, mas está lá, está. Ou mudam os verbos ali, né? Agora, isso que eu vou falar não é o pensamento oficial da igreja, tá bom? Isso é uma intuição do padre Léo. Mas aí eu vou dar uma de São Paulo. Eu julgo
que estou iluminado suficientemente pelo Espírito Santo para poder também colocar a minha intuição. Nós celebramos a festa dos santos inocentes. Quem foram os santos inocentes? Aquelas crianças assassinadas barbaramente por Herodes, porque ele queria matar Jesus. Aquelas crianças tinham consciência do que estava acontecendo com elas? E por que elas se tornaram mártires? Porque, sem saber, elas morreram no lugar de... Pois muito bem, Mateus 25, Jesus diz: aquilo que você fizer ao menor dos meus irmãos, você faz a mim. Logo, tem irmão menor do que um filho na barriga de uma mãe? Então uma mãe que mata o filho que está na barriga, matou quem? Logo eles morreram no lugar de... E se morreram no lugar de Jesus, eles são mártires, santos inocentes. Gente, o exército de santos inocentes que tem no céu, louvado seja Deus, é infinito. Porque hoje, aquele filho que você matou, ele é seu filho, e ele é santo porque ele foi mártir. Ele morreu em consequência do pecado no mundo, ele morreu no lugar do próprio Cristo, e hoje ele está grudado naquele exército de santo inocente. E você mãe, e você pai, que um dia, Deus o livre e guarde, fez um aborto, e esse hoje está no céu, ele está intercedendo pela sua salvação. Olha bem o que é a concepção maravilhosa da graça de Deus, e isso é doutrina da Igreja Católica, sim, é aquilo que a igreja canta na noite da Páscoa: ó feliz culpa de Adão, que nos mereceu tão grande Redentor. Então você, minha irmã, você, meu irmão, que um dia cometeu o pecado do aborto, ao tomar posse da graça de Deus em sua vida, a partir desse pecado terrível, desse pecado hediondo, desse pecado medonho, você tem um filho que está no céu, e que é santo, e que hoje está intercedendo pela sua cura, intercedendo pela sua restauração. E a grande reparação que você pode fazer para esse seu filho, que você assassinou barbaramente, não tira o peso do crime. A única e a melhor coisa que você pode fazer para ele é viver uma vida santa, é viver uma vida na graça, porque ele está em Deus, está orando por você. Isso significa a graça de Deus. Em Deus a pior desgraça, não tem pecado pior que o aborto, não tem. É o pecado mais contrário da natureza. Não tem pecado pior. Mas em Deus até mesmo esse pecado. Por isso que no livro Seja Feliz Todos os Dias, eu tenho a oração que Deus me inspirou a fazer, e nós precisamos fazer muito. Inclusive, se você não puder comprar o livro, tira cópia daquela página e faça nos grupos de oração, reze pelos seus antepassados, reza pelas pessoas que você não sabe que fez aborto, gente. Nós precisamos fazer uma campanha, nós precisamos fazer uma guerra, nós precisamos fazer um combate espiritual, atingindo algumas áreas determinadas, e eu não canso de dizer que entre essas áreas nós vamos encontrar o vício do cigarro, da bebida, das drogas, da pornografia, da prostituição, do adultério, e especialmente um combate espiritual contra as vítimas do aborto. E diga você, as vítimas do aborto não foram as crianças que morreram, essas estão no céu e são santos inocentes. As vítimas do aborto são homens e mulheres que continuam pela vida, condenando-se, provocando enfermidades, doenças em cima de doenças, e atraindo para si a desgraça, a própria ira divina, e mais do que a ira divina, porque a ira divina transforma-se em misericórdia, em graça, quando nos abrimos a ela. Você torna-se um emissário, um mensageiro da morte, um emissário do encardido, quando você assume e quando você protege, infelizmente, esse crime. E quantas pessoas, infelizmente, você já viu falar assim, em pessoas que vai para o Paraguai e compra uma opção de bugiganga lá, vende, nunca vai para frente? Há uma maldição nessas bugigangas, porque grande número desses que vão ao Paraguai vão comprar remédio, Citomete Companhia Limitada, que vende cápsulas com 2 comprimidos, 4 comprimidos, 1 comprimido, remédio de aborto. Gente que compra lá no Paraguai, se compra 3, 4 reais. 10 mil guaranis você compra um remédio daquele, e chega aqui no Brasil, eles vendem a 30, 40, 50 reais. Quantos e quantos? Eu conheço centenas.
e que está espalhado pelos camelódromos das nossas cidades. Em qualquer das nossas cidades do interior, você vai no camelódromo e pede para um dos camelôs lá no ouvidinho dele: eu quero um remedinho daquele. Ele vai saber alguém para te trazer, infelizmente. E é por isso, e se você é camelô, meu irmão, tenha coragem, eu já disse isso na pregação anterior, de começar uma vida nova, uma vida honrada, e você vai ver que Deus vai abençoar você. Mas você não pode, mas eu não compro. Mas vai junto. Não tem jeito, se você não vai junto comprar, você está pagando a passagem daquele outro que está indo do seu lado e está comprando. Está indo junto, estamos trazendo morte, estamos importando morte. O Paraguai é a desgraça que é, esse país que está numa situação dificílima, infinitamente pior do que o Brasil. Por quê? Porque muitas das suas autoridades fecham o olho. Isso, você compra ali, na beira da ponte, tem os moleques lá, na minha casa lá em Betânia, já tive vários moleques, que para conseguir droga, trabalhavam no Paraguai, trabalhavam do Brasil para o Paraguai, na divisa, trazendo comprimido, que aí põe no bolso, pequenininho, eles revistam o carro lá no porta-mala, para ver se tem computador, para ver se tem bicicleta. Os caras estão com os remédios, tudo cheio no bolso aqui, no máximo de cigarro, eles enchem lá, põem 5, 6, 10 comprimidos, 10 comprimidos daquele vendido aí a R$50, pronto, o sujeito ganha R$500 numa dessa. Num país como o nosso, onde a injustiça social corre solta, gente, a morte é vendida em boteco, a morte é vendida em camelódromo, o cigarro que eles vão lá e fazem a mesma coisa com o cigarro, com a bebida, é o uísque importado que é falso, é o cigarro falso, e ainda bem que é falso, porque tudo, mesmo aquele que fosse o mais verdadeiro dele, seria falso, porque está levando as pessoas à destruição. Então, qual é o bezerro de ouro que eu estou adorando na minha vida? Não adianta a gente passar a mão na cabeça das pessoas. Gente, enquanto nós estivermos produzindo a desgraça que estamos produzindo, o assassinato em massa, mais de 1 milhão de crianças assassinadas, meu Deus. E eu repito, a minha grande preocupação não são essas crianças, porque essas estão em Deus. Essas eu sei que estão em Deus. A minha preocupação é você, mãe, é você, pai, que ficou, a insensibilidade que vai ficando. Então, se você um dia passou por essa desgraça, a primeira coisa a fazer, confesse o seu pecado ao Senhor. Não tenha medo. Pode ser o pior padre, pode ser o padre mais pecador do mundo. A hora que você se ajoelha ali, naquela hora que ele está revestido do poder sacerdotal, mesmo que ele fosse o pior de todos os pecadores, é Jesus Cristo que está absolvendo você. Vai se confessar, mas humildemente, quantas vezes for necessário, vai se confessar. Segunda coisa, faça uma oração de cura interior e de libertação. Uma das bonitas orações de cura interior para a pessoa que fez aborto é a oração diária do terço, porque Nossa Senhora, cheia de graça, Mãe de Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, e ainda é plural, não é só por mim, é por cada um de nós que um dia entramos na desgraça desse caminho de morte, entramos na desgraça desse caminho de pecado. Então, faça a oração de cura interior. Se você tem acesso a uma oração feita essa que Deus me inspirou a fazer, que já está em fitas, que tem no livro, ou em outros livros de cura interior, retiros de cura interior, vai fazer um retiro de cura interior, vai rezar quantas vezes for preciso. Quantas vezes eu devo rezar pela minha cura, padre? Ora, se você tiver uma ferida, quantas vezes você passa pomada? Até sarar. Pois mesma coisa, a pomada do Espírito Santo eu passo no meu coração até sarar, quantas vezes for necessário. Eu vou fazer quantas vezes for necessário. Mas é muito importante que em dias como hoje, dias em que nós estamos recebendo indulgência plenária, significa que você que recebeu indulgência na missa da manhã, você não vai poder receber para você na missa da tarde, da noite, porque a plenária é uma vez só, mas você pode aplicá-la, por exemplo, para as almas do purgatório. Pensa bem o que é isso, é você pegar da graça de Deus, é como se alguém falasse para você: olha, toma esses R$100, por favor,
leve esses 100 reais e coloque na campanha. É você passar a graça de alguém para outro. Você pode hoje, tomando posse da graça de Deus, na celebração que nós vamos fazer hoje à noite, na própria adoração eucarística, rezando na intenção do Papa, rezando o Tedel que nós cantamos hoje de manhã e vamos cantar hoje de novo, jogando fora. Escreva, por favor, escreva o seu pecado, pega o calendário, se tiver um calendário desse ano, jogue nos latões no intervalo, jogue fora a camisinha, jogue fora o maço de cigarro, jogue fora a bebida. Vamos fazer uma limpa, vamos tomar posse da graça de Deus, vamos entrar 2003 com o coração lavado, encharcado pela água viva do Espírito Santo. Nós temos essa possibilidade, e é para isso que Deus trouxe você nesse acampamento. Meu irmão, minha irmã, Deus não ia trazer uma multidão de gente que esteve e que está e que estará nesse rincão. Deus não traria essa infinidade de gente, essa montoeira de gente aqui, se não fosse para fazer uma obra revolucionária na sua vida. Eu queria que você tivesse essa consciência. Deus me trouxe aqui. Eu sei que Léo, a mim também, Deus me trouxe aqui, Deus trouxe você aqui, porque hoje Deus quer fazer uma obra revolucionária na sua vida. E digo a você que está acompanhando esse acampamento, ou pela televisão, pelo rádio, e alguma parte dele aqui, você está entendendo direitinho isso que está acontecendo. O que Deus está fazendo conosco, o quanto Deus está sendo generoso conosco, o que Deus está nos impulsionando a fazer e a rezar, a falar e a proclamar. Deus está nos mostrando com muita clareza o seu projeto, o seu plano para cada um de nós. Mas Deus não faz a caminhada por mim, Deus não faz a caminhada por você. Deus diz a você: tem de ânimo, entre no caminho, eu estou do seu lado, eu quero iluminar você dia e noite. Mas vai dizer para Moisés também: desce depressa. Desce depressa, porque esse povo, depressa, que tristeza. Versículo 8 do capítulo 32. Desce, porque se corrompeu o povo. O povo que tirastes do Egito. Nós usamos a analogia anterior do Egito. Esse Egito que você não vai ver nunca mais. Deus disse: desce depressa. Desviaram-se depressa do caminho que lhes prescrevi. Oh meu Deus, com que facilidade nós nos desviamos do caminho que o Senhor prescreveu para nós. Nós estamos ouvindo o tempo todo o Senhor nos dizer: andai aqui, esse é o caminho. Nós não temos outro caminho. Jesus está nos afirmando: eu sou o caminho, não tem outro caminho. Mas se cada um não toma posse dessa graça, hoje eu quero convidar você a escrever nesse papel, a amassar na sua mão, o pecado que você tem, que você faz, ou que você participa dele. Eu queria que você hoje escrevesse o nome desse programa de televisão, ao qual você assiste, e que só traz malefício para você. Quanto de dinheiro você já gastou? Pensa bem. Quanto de dinheiro você já gastou comprando essas revistas? Talvez você não compre revista pornográfica. Graças a Deus tem muita gente que não compra. Mas quanto de dinheiro você já gastou comprando essas revistas de fotonovela? Essas revistas de fofoca, de artista de televisão? Meu Deus do céu, como é que vendem tantos dessas revistas? Tantos milhares de exemplares toda semana. Será que você não está gastando seu dinheiro aí? Isaías 55 diz: não pode gastar o dinheiro naquilo que não alimenta. Não é só comida não, é aquilo que não alimenta meu espírito. Como é que eu posso ser uma pessoa em Deus se eu alimento a minha vida só com fofoca? Se eu vivo alimentando a minha vida com mentiras? Então, meu irmão, minha irmã, o que você está fazendo com as coisas negativas da sua vida? Vocês lembram de Adoniran Barbosa? Os mais antigos se lembram. Eu gostava das músicas do Adoniran, porque ele transformava qualquer desgraça numa graça. Saudosa maloca querida. Isso aí ele fez numa casa dele que estava caindo, que eles expulsaram ele da casa dele.
Iracema, eu nunca mais eu te vi. Isso ele fez da namorada dele, faltava 20 dias para ele casar. Olha que sabedoria, 20 dias para casar. Ela foi atravessar São João, vê um carro, pega e pinche no chão. Ela morreu, ele ficou só de lembrança, guardo somente suas meias e o seu sapato. Iracema, eu perdi o seu retrato. Nem o retrato não ficou. Ele conversa com ela, paciência. O chofer não teve culpa. Olha que oração de cura interior. Meu Deus, se um artista do mundo sabe fazer isso, e eu, o que eu estou fazendo com as coisas negativas da minha vida? Não adianta eu ficar lamuriando, não adianta eu ficar preso. Porque quando eu era criança eu sofri muito. Porque eu fui estuprado por não sei quem. Porque zombaram de mim. Porque me humilharam. Ótimo! Se você passou por, quanto mais desgraça você passou, melhor é. Porque você tem muito mais experiência do poder do demônio na sua vida. E sabe muito melhor dizer não para ele agora. Tem muito mais espaço no seu coração para agir a graça de Deus. Agora não pense você que essa oração, a oração da autopiedade não é de Deus. Essa pessoa que fica, cada vez que encontra, e tem sempre uma coisa ruim para contar para a gente. Nossa, não é de Deus não. Nem quando ela pede oração, reza para mim, porque eu estou sofrendo muito. Quer dizer, ela pediu para rezar, mas aí vem com aquele rosário de lamúrias. Não é de Deus. Dê a volta por cima. Jesus disse, não leveis trouxa nenhuma pelo caminho, nem pendurado em você, nem do lado. Trouxa ali no dois sentidos, que ele quis falar em Lucas 9, Mateus 10. Nem mochila, nem mala sem alça. Se chegar numa cidade e você não for bem recebido, sai de lá, e na hora de sair, bate o pé, levanta, sacode a poeira e dá a volta. Vai embora, meu filho. Foi Jesus que ensinou. Por que o seu caminho é triste? Por que a jornada da sua vida é triste? Por que você perde a coragem? Porque está empanturrado. Então eu fico recordando das coisas ruins. Aconteceu coisa ruim na minha vida? Louvado seja Deus. Não tem a história daquele rei que era um ateu? Aí ele tinha um súdito que era muito carismático. Aí tudo que acontecia, o súdito falava, Deus seja louvado. E o encardido acorrentado. Foi a vontade de Deus. Aí acontecia lá uma desgraça qualquer, e ele dizia, Deus seja louvado, e o encardido acorrentado. E aquilo irritava o rei. Um belo dia, eles estão na floresta caçando, veio uma onça e grudou o dedinho do rei, comeu o dedinho do rei. Quando o rei olhou para ele, ele virou para o rei, Deus seja louvado, o encardido acorrentado. Aí o rei ficou louco. Que encardido acorrentado? Quem vai ficar acorrentado é você, santo. Já mandou que os guardas prendessem imediatamente ele. Ficou preso. E quando foi preso, Deus seja louvado. E o encardido, acorrentado. Passou um tempo, o rei sarou do dedinho, voltou para a floresta para caçar. Estava na floresta caçando, quando um bando de índio antropófago, aqueles índios que comem a pessoa, prenderam o rei, caçaram ele, levaram ele. Levaram o rei preso, já fizeram aquele ritual, as danças, tudo, carneirão enorme lá já, para cozinhar ele. Quando estava quase na hora do ofertório já, chamaram o pajé, para dar a bênção final no alimento, que o índio não come sem agradecer ao Senhor. Quando o pajé veio para dar a benção, o pajé deu um berro. Não serve como oferenda. Falta um dedo. O rei foi libertado. Quando o rei foi libertado, o rei ficou feliz da vida. Falou, aquele homem tinha razão. Deus seja louvado, é verdade. Se eu tivesse o dedo, agora eu estava comido. Nossa, é verdade. Aí quando ele chegou no palácio, a primeira coisa que ele fez,
mandou soltar aquele homem. Soltou o empregado, o servo, mandou trazer até ele, pediu desculpa, você me perdoa, você me desculpa, agora eu estou acreditando, mas eu só não entendi uma coisa: se esse Deus seu é tão bom, que você vive falando, Deus seja louvado, encardido, correntado, como é que ele não impediu você de ficar preso injustamente? E ele, Deus seja louvado, encardido, acorrentado, Deus é sábio, que se eu não tivesse preso, eu estaria com o Senhor. E estando com o Senhor, como eu tenho o dedo perfeito, os índios teriam me comido. Deus seja louvado! CançãoNovaPlay.com. Assine já!